O assunto do vídeo de hoje é polêmico. Quando a Netflix revelou que Michael Sterling seria substituído por Michaela Sterling na adaptação de O Conde Enfeitiçado, uma das maiores polêmicas da história de Bridgerton tomou conta das redes sociais, enquanto parte do público comemorou a representatividade LGBTQIA+, milhares de leitores ficaram indignados, afirmando que a mudança altera completamente a essência dos livros mais amados de Julia Quinn. Mas, afinal, por que essa decisão gerou tanta revolta? Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje vamos comentar sobre Michael virou Michaela? Senta aí, porque o vídeo de hoje vai render muitas fofocas. Na minha opinião, a principal revolta foi a escolha do livro para essa representatividade. Entre os 8 livros da série Bridgerton, O Conde Enfeitiçado, que conta a história de Francesca Bridgerton, é frequentemente considerado um dos mais maduros e emocionantes. Diferente dos romances mais leves do resto dos livros, a narrativa aborda temas como luto, culpa, infertilidade, amizade e um amor construído ao longo de anos. E é justamente por isso que qualquer alteração nessa história seria inevitavelmente controversa. Lembrando para vocês que em nenhum momento eu estou criticando a representatividade da série em si. Lembrando que o meu ponto é em nenhum momento ofender, e sim falar o ponto de vista de várias pessoas que comentaram sobre a mudança na narrativa da história da Francesca e por que eles acharam que esse não foi o livro correto para essa representação. Vamos falar aqui um ponto que os fãs do livro também odiaram. Francesca ama profundamente seu marido John Sterling. O casamento dos dois é tranquilo, feliz e baseado em companheirismo. Após a morte inesperada de John, Francesca passa anos vivendo um luto, enquanto Michael Sterling, primo de John, também sofre em silêncio. Michael sempre foi apaixonado por Francesca, mas jamais revelou seus sentimentos por respeito ao seu primo. Quando os dois finalmente se apaixonam, o relacionamento é marcado por um enorme sentimento de culpa, como se ambos estivessem traindo a memória de John. Já na série, o primeiro encontro entre Francesca e Michaela acontece logo após o casamento. Francesca fica visivelmente sem palavras e parece imediatamente encantada. Para muitos fãs, essa cena enfraquece toda a construção de amor dela pelo John e sugere que havia uma atração antes mesmo da perda do seu marido. Outro ponto crucial e super importante no arco da Francesca é a infertilidade. Grande parte da jornada de Francesca gira em torno do seu desejo intenso de ser mãe. Ela sofre muito com dificuldades para engravidar e também sente pressão de gerar um herdeiro para a família Kilmartin. Muitos leitores que enfrentam problemas semelhantes afirmam que encontram identificação nessa história. Com a mudança para um relacionamento entre duas mulheres, muitos fãs acreditam que essa narrativa precisa ser completamente reescrita, alterando um dos temas centrais e principais do livro de Francesca. Isso é um ponto muito comentado entre os fãs do livro da Francesca, pois tem uma frase muito marcante que Michael fala para ela no final do livro sobre ela não poder engravidar e o quanto ele apoia ela sobre isso. Abre aspas. Francesca, eu não me importo se você der à luz a uma ninhada de cachorrinhos. Eu quero ficar com você. Fecha aspas. Essa é uma frase muito marcante que os fãs amam quando Michael fala isso. É uma frase bastante citada no livro da Francesca. E é uma declaração bastante calorosa para ela, já que ele tirou toda a pressão dela querer ser mãe rapidamente para dar um herdeiro, para ter um novo conde. Ele tira isso totalmente dela, esse peso, e diz que sim, eles vão ter filhos futuramente, mas que ela não precisa ficar tão ansiosa para isso, porque não importa. O que importa é que ele quer ficar com ela e quer que ela seja a condessa dele. Levando aqui para o mais emocional e o apego dos leitores por Michael Sterling. Ele é considerado por muitos o protagonista masculino mais carismático dos livros. Ele é conhecido como o libertino mais apaixonado de Mayfair. Sedutor, divertido e extremamente confiante, Michael perde completamente o controle quando o assunto é Francesca. Durante anos, ele ama a esposa do primo John sem jamais agir por respeito a John.
Essa mistura de desejo, culpa e devoção transformou o personagem em um dos mais favoritos do público. Com sua substituição por Michaela, muitos leitores sentem que perderam justamente o personagem que esperavam ver ganhar vida na televisão. Então é justamente esse o ponto que vários leitores querem chegar, mas que são massacrados e chamados de homofóbicos por causa disso. O ponto é que muitos leitores são assim como eu. O livro da Francesca é um dos meus favoritos da saga de Bridgerton. O Michael Sturley é considerado um dos mais apaixonantes dos livros, porque como os outros, como Simon e Anthony, eles eram libertinos, mas eram libertinos fechados e, consequentemente, eles não eram apaixonados ou não queriam admitir suas paixões para suas respectivas esposas, Kate e Daphne. Já o Michael, ele sabia que era apaixonado pela Francesca, tanto que tem a frase no livro muito marcante que é, abre aspas, Michael viu Francesca Bridgerton apenas uma única vez e se apaixonou tão rápido e perdidamente que ficou surpreso por conseguir se manter de pé, fecha aspas. Então ali claramente foi um amor à primeira vista. Ele vê Francesca 36 horas antes do casamento dela com John e ele sabe ali que esse amor é impossível, então ele vai pra cama com várias mulheres para tentar esquecer esse amor por Francesca. Por isso que ele é considerado um libertino muito apaixonado, porque ele é libertino à força, porque se ele tivesse chance com Francesca, ele jamais a trairia. Então eu acho que esse foi o ponto mais crucial, que mais magoou as leitoras, porque é tipo você fazer a Elizabeth ficar com uma mulher, não ter o Darcy na história. Para quem leu o livro, realmente não gostou. Para quem leu, sentiu a falta do Michael nas telas, porque queriam ver o Michael Sturley nas telas. Mas para quem só acompanhou a série em si, talvez não tenha afetado tanto. Agora vamos para outro ponto crucial e central no livro da Fran. Após a morte de John, Michael herda o título de conde, suas propriedades e suas responsabilidades. Ele passa a viver atormentado pela sensação de estar ocupando o lugar do homem que amava como irmão. Esse sentimento de culpa acompanha toda a história. Na sociedade da regência britânica, títulos nobres normalmente eram transmitidos para herdeiros masculinos. Com a Michaela, essa dinâmica necessariamente será diferente, mudando um dos principais conflitos internos da narrativa do livro. Então, vocês estão entendendo o ponto? O ponto é que praticamente eles vão ter que reescrever uma nova história. Vai ser literalmente uma história diferente, completamente diferente. Só vai ter o nome Francesca Bridgerton. Outro momento extremamente querido pelos leitores acontece quando Francesca decide que precisa se casar novamente para realizar seu sonho de ser mãe e dar um herdeiro. Michael entra em desespero ao imaginar outro homem ocupando esse lugar, e daí que nasce uma tensão romântica intensa construída entre amizade e desejo reprimido, e medo de perder a mulher que sempre amou. Com a adaptação agora representada por duas mulheres, essa motivação também precisará ser reescrita. Então, gente, outro ponto importantíssimo no livro é o Michael tentando convencer a Francesca a se casar com ele, que ele seria o cara certo para dar um herdeiro para o título, já que ele ocupa essa posição. Já com duas protagonistas mulheres, esse enredo não pode acontecer, pois Michaela jamais poderia pedir Francesca em casamento, porque o casamento sáfico não existia na época. Na época era proibido. A revolta foi tanta que a autora Julia Quinn teve que se pronunciar. A autora afirmou que conversou diversas vezes com a produtora da série antes da mudança ser aprovada. Segundo ela, recebeu garantias de que o amor entre Francesca e John continuará sendo tratado com respeito e a essência emocional da personagem será preservada. Mesmo assim, muitos leitores não caíram nesse papo e continuam ansiosos e prometendo boicotar completamente a temporada de Francesca. A revolta foi tão grande que a atriz que vai interpretar o Michael, essa parte eu não concordo, pois a atriz não merece isso, a atriz recebe pra isso, ela não tem culpa do que os produtores fazem, ela tá ali pra fazer o papel que foi dito a ela, que é o contrato dela, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem separar isso e vão atacar a atriz. A atriz da Michaela teve que bloquear os comentários no Instagram de tanto ataque que vem recebendo. A Hannah, que faz a Francesca na série, já veio a público várias vezes dizer e tentar amenizar tudo isso que tá acontecendo, pois, infelizmente, tudo caiu pra atriz que faz a Michaela. E pra piorar, a Netflix, eu acho que ela não tem noção do que tá fazendo. Pra piorar, adiantaram a temporada da Francesca.
Como se as duas não tivessem recebendo hate o suficiente, adiantaram a temporada da Fran antes da Heloise. Os fãs estão muito, para não falar a palavra, muito pistola da vida com esse fato, porque a Heloise é o 5º livro da série e a Heloise já estava pronta, gente. Não tem o que mais fazer com a Heloise. A gente quer muito o livro Com Amor, Sir Philip. A gente quer muito a história da Heloise com o Sir Philip. E a Francesca não teve tempo de viver esse luto. No livro, a Francesca fica 4 anos vivendo um luto, enquanto Michael está na Índia. Então, com isso, eles atraíram ainda mais hate para a temporada de Francesca e Michaela. Com os hashtags No Michael, No Bridgerton subiram no público dos Estados Unidos e no mundo inteiro. No Brasil também, muitas pessoas criticaram bastante essa mudança. Além do ponto que Francesca não teve tempo de viver o seu luto ainda. No livro da Francesca, ela passa 4 anos até pensar na possibilidade de ter outro homem. Nos comentários da publicação do anúncio da outra temporada de Bridgerton, só tem críticas, muitas críticas. A Netflix tenta apagar, a plataforma em si tenta excluir, o Instagram de Bridgerton apaga, mas mesmo assim é muita crítica em cima da temporada. Muitos fãs do mundo inteiro prometeram boicotar completamente a temporada da Fran, dizendo que não é sobre só a mudança de um personagem, é sobre a mudança de uma essência da história toda. Vão ter que mudar a história inteira, pois os principais pontos da história de Francesca não pode ser discutido com a história de um casal lésbico. A adaptação de Bridgerton sempre tomou liberdades em relação aos livros, mas nenhum provocou uma reação tão intensa quanto a transformação de Michael para Michaela. Agora resta saber se a série conseguirá criar uma nova versão da história capaz de conquistar o público e se continuará dividindo os fãs da obra original. E você, acredita que mudanças fazem parte de qualquer adaptação? Ou acha que Michael Sturley era um personagem insubstituível? Lembrando que em ponto algum isso aqui é sobre eu estar com raiva porque vai ser um casal sáfico. Nada disso. Eu apoio isso completamente. É muito importante que uma série tão famosa tenha esse tipo de representação. Mas o que eu acho é que escolheram o casal errado para representar isso. Muitas leitoras da comunidade também criticaram, porque consequentemente atraiu muita homofobia para a comunidade. Infelizmente as pessoas não têm noção e não conseguem separar entre eu quero meu Michael e começar a criticar a sexualidade em si. Então é isso que eu tô querendo dizer. Eu, como leitora, vou sentir muita falta e fiquei muito triste porque eu não vou ver o meu Michael na TV. Como eu já falei antes, a história da Francesca é a minha história favorita dos livros de Bridgerton. É uma história madura, com um plot que me prende muito. Eu, sinceramente, amo o plot dos livros em que o mocinho é apaixonado por ela há anos e acha que nunca vai tê-la, mas consegue ter a felicidade. Ler essas partes é muito emocionante e bom pra mim. Então, pra mim, é muito difícil ver que eu não vou ter o Michael, porque ele é um dos meus personagens favoritos do livro. Ele é um libertino, mas é aquele libertino feliz, animado. Era o melhor amigo de Francesca. E pra mim, vai fazer muita falta, sim, não ver o Michael. Pra mim, como leitora da saga de Bridgerton, era muito importante, eu tava muito ansiosa pra ver a história dela se materializar na TV, ver o Michael apaixonado, ver a culpa dos dois por estarem apaixonados. Ponto também que muitos fãs criticaram foi a relação sexual, conjugal do John e da Francesca, que como quem assistiu a série vê que a Francesca não sente prazer com o John. Isso foi muito criticado, porque a Francesca ama o John. No livro, a culpa da Francesca é ter certeza que ela deseja mais o Michael do que desejou o John, mas em nenhum momento ela disse que não desejava o seu marido. Era só uma coisa mais tranquila, mais calma, mais leve, diferente do que era, pra quem lê o livro. Acho que vocês entendem diferente do que era a relação dela com o Michael Sturley. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Lembrando mais uma vez, para vocês não confundirem opinião com homofobia, porque não é, definitivamente não é. É só uma opinião de quem é fã dos livros de Francesca, de quem é fã dos livros de Bridgerton e é fã de Catherine do Conde Enfeitiçado.
Bom, quero que deixem a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês gostaram da mudança, se pra vocês não fazem diferença, que vocês amaram a mudança pra Michaela, ou se vocês vão sim sentir falta do libertino mais apaixonado de Michael Sterling. Se vocês vão sentir falta dele, comentem aqui embaixo, deixem um like, se inscrevam no canal e beijos recheados de estrelas.